João capítulo 5, verso 1 a seguir. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico quer dizer Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos e mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que há 38 anos estava ali. Quando viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou, esse me disse: pegue a sua maca e ande. Podeis se assentar. Querido e querida, na antiguidade ou no passado, era costume os reis criarem reservatórios para poder ter o seu consumo de água. Ainda mais em Israel, que o período de chuva é um período de 3 meses somente. Durante 3 meses, de dezembro a março, você vai ter o período de chuva em Israel. Depois, você vai ter o restante do ano, todo ele, para que você possa utilizar da água a qual você represou. E a história vai nos dizer que um desses tanques foi criado nos dias de Simão, o justo, 200 anos antes de Cristo. O segundo tanque foi criado no tempo de Simão o justo, 200 anos antes de Cristo. O primeiro tanque foi criado 8 séculos antes para poder reservar água em Jerusalém. Esse tanque, com o tempo, tomou o nome de Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Para que se servia esses 2 tanques? Um tanque servia para, ou ficou-se depois, para que as pessoas pudessem se purificar cerimonialmente antes de entrar no templo. E o que era uma purificação naquele período? Era alguém que ia entrar no culto, ia entrar no templo, e essa pessoa tinha que estar pura cerimonialmente diante de Deus. Então ele entrava num tanque que deveria possuir no mínimo 250 litros de água. Esse tanque, que possuía 250 litros de água, faria com que a pessoa descesse ao fundo dele, mergulhasse, imergisse e subisse. Quando ela subia, ela estava pura cerimonialmente para poder entrar no templo. A história vai nos dizer que esse tanque aqui foi reservado para a purificação daqueles que entravam no templo ou iam para o templo. Diz o texto e a história que um segundo tanque serviria para lavar-se os animais ou as ovelhas. O primeiro tanque ficou reservado para as pessoas que se purificariam cerimonialmente. O segundo, para a purificação dos animais. E o texto, como também a história, vai nos dizer que havia naquele tanque um homem que há 38 anos estava enfermo.
o texto é enfático em nos dizer que este homem, durante 38 anos, ele esteve à espera de um milagre. Esteve aguardando algo acontecer sobre a sua vida. Veja bem que a tradição não é uma tradição nova, é uma tradição de 38 anos atrás. É uma tradição que corre décadas. Então, esperava-se o mover das águas todo período em que haveria festa, períodos de festa, ou mais precisamente, segundo livros históricos, no período de Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Eles viriam e seriam colocados na beira do tanque para que eles fossem curados ou recebessem a cura no mover das águas. Mas havia uma regra para se obter a cura. A regra era: aquele que entrasse primeiro no tanque receberia a cura, receberia o seu milagre. E diz o texto que esse moço, durante anos, esteve à espera de um milagre. Eu imagino ele chegando ainda jovem na beira daquele tanque, dependendo de pessoas para o carregar. E não tem nada pior do que depender de pessoas. Você, que é alguém ativo, alguém que se move, alguém que tem a sua locomoção agitada, muitas vezes um sanguíneo, um colérico, alguém que é um pouco mais agitado, quando se vê impossibilitado de fazer alguma coisa, quando se vê privado de alguma coisa, você entra em crise. E eu quero imaginar este jovem que vai gastar a sua vida entrando num lugar e esperando algo acontecer, algo que não lhe aconteceu, algo que não lhe chegou, algo que era para estar diante dele, mas não esteve diante dele. Certo é que o que lhe fez permanecer foi ver pessoas receberem milagre. E ele colocava algo no seu coração: se ele recebeu, eu posso ser o próximo. Se fulano foi curado, eu também posso ser curado. Mas havia uma deficiência naquele ambiente. E qual era a deficiência? A deficiência era que na casa de misericórdia não havia misericórdia. Aonde haveria de ter alguém tendo compaixão, empatia pela dor do próximo, não se preocupava com o próximo. E durante muitos anos, aquilo foi gerando no coração daquele homem um conflito muito grande. Ele chegou a entrar em conflito emocional. Como pode eu estar no lugar de bênção e não ser abençoado? Por quê? Porque alguém não se preocupa comigo, porque alguém não me estende a mão no momento de necessidade. E diz o texto que este homem está perseverando sem olhar para o tempo que passou. Todo ano ele era fiel, ele estava à beira do tanque, à espera do anjo, e ele dizia: quem sabe este ano alguém vai ter misericórdia de mim. Mas ele sobe ao tanque, e diz a história que parecia ser mais um ano que o anjo desceria e moveria as águas. Certo é que ele está na expectativa ou de ver alguém curado, ou de receber a cura. Certo é que ele está na expectativa de receber o seu milagre. Diz o texto e a história que ele está dentro dessa expectativa, e dentro dessa expectativa ele aguarda o milagre acontecer. Como todo ano ele se vê só, como todo ano ele se vê sem alguém para lhe ajudar. Certo é que alguém conseguiu lhe levar na beira do tanque, mas não conseguiu, não teve condições
de lhe colocar no tanque, não teve condições de levá-lo para dentro do tanque. E o texto e a história vai nos dizer que este jovem, que agora já tem uma história de vida, e parece-me que ele é até íntimo do tanque, conhece o tanque como ninguém, conhece os doentes como ninguém, conhece histórias de cura naquele tanque, e conhece também a personalidade de cada pessoa que está naquele tanque, conhece o caráter de cada um daqueles que estão na beira daquele tanque. E certo é que eu imagino ele tentando se aproximar de alguém esse que pudesse lhe ajudar. Imagino ele olhando para a fisionomia das pessoas e dizendo: aquela pessoa tem cara de quem é alguém que tem compaixão, aquela pessoa é alguém ou que tem a fisionomia que tem compaixão. Espero que ele tenha compaixão de mim, espero que ele estenda as mãos olhando a minha necessidade, pois quem sabe a sua doença não é tão grave como a minha. E todo ano ele fez isso. Só que num certo ano ele está chegando na beira do tanque. Fazia-se 38 anos. Veja bem que Jesus não era nascido o tempo que ele tinha de tanque. Jesus aqui está com 30 anos de idade. O paralítico está com 38 anos à espera de um milagre. Ele está há 38 anos à espera de algo acontecer. E diz o texto que Jesus vai chegar na beira do tanque. Veja bem que Jesus não foi para todos, ele foi para alguém que estava perseverando. Veja bem que Jesus está olhando para o tanque, está dentro de uma expectativa no tanque, olhando para aqueles que estão no tanque, e analisa e lhe tem como revelação alguém que estava há 38 anos no tanque. Jesus chega diante dele, e eu quero imaginar esta pessoa moribunda, alguém que tem deficiência para tomar banho, depende de alguém para fazer as necessidades. Essa pessoa está na beira do tanque, esperando o milagre, e Jesus se aproxima dele e lhe pergunta: queres ser curado? E ele vai dizer uma resposta muito simples: Jesus, eu estou aqui há tanto tempo, mas eu tenho uma crise em meu interior. Toda vez que a água se movimenta, ou todo tempo de mover, nada acontece comigo. Alguém que talvez não tenha a necessidade que eu tenho, teve o seu milagre atendido, mas eu ainda não recebi o meu milagre. Eu quero ter a minha mente pentecostal como pensativa neste momento. Eu quero confabular com vocês, Jesus olhando para ele dizendo: quem disse que você precisa de movimento para ser curado? Quem disse que você precisa de movimento para receber o milagre que você precisa? Quem sabe você chegou aqui dizendo: Salgado, eu esperava um apontar de dedo, alguém me revelar ou algo sobrenatural acontecer, e Jesus está dizendo a alguém: eu sei o tempo da tua espera, eu conheço o tempo do teu conflito, você não está só. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo, participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Certo é que este homem vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, eu estou mal, mas estou aqui. Jesus, eu estou em crise, mas estou aqui. Jesus, eu estou decepcionado, mas eu estou aqui. Jesus, eu não estou bem, mas eu estou aqui. Jesus, todo ano, no mover das águas,
alguém recebe o que era para eu ter recebido, mas eu não desisti. Eu permaneço aqui, uma hora a minha vez vai chegar, uma hora a luz vai brilhar para mim. Eu ainda creio no ser humano, ainda que algumas pessoas me decepcionaram, eu acredito que alguém no meio deste tanque pode estender a mão para mim. Oh, coisa linda! Vale a pena acreditar no próximo ainda. Pastor, mas pessoas me decepcionaram. Deus colocará pessoas novas no teu caminho. Eu estava pregando hoje na rádio e eu disse isso. Eu estava dizendo que às vezes é necessário Deus tirar pessoas do teu caminho. E é necessário às vezes Deus colocar pessoas no teu caminho. Que às vezes dentro da promessa de Deus, ou dentro do projeto de Deus, Deus vai permitir algumas coisas acontecerem que você não entende no momento. Vai entender depois. Não vai entender na hora. Não vai compreender na hora. Vai ficar em conflito. Por quê? Porque aquilo, ou a pessoa, ou a situação que você esperava, mesmo você estando na casa de misericórdia, não aconteceu da maneira que você queria. Mesmo você estando na casa de misericórdia, você não recebeu aquilo que almejava. Pessoas te decepcionaram, mas o meu Deus não vai te decepcionar. Oh, coisa boa! Vira para o teu irmão e diga isso para ele agora. Você está à espera de um milagre. Não se precipite. Não saia do teu Betesda. Não saia da tua casa de misericórdia. A tua hora vai chegar. Deus olhará para você. Ele sabe que a gente tem limite. Ele sabe que às vezes a gente tem um limite. Ele sabe até onde a gente aguenta. Ele sabe até onde a gente suporta. O texto diz que este moço que está à beira do tanque está mal, mas está perseverando. Ele não está bem, mas ele está perseverando. E Jesus é enfático em lhe perguntar: há quantos anos você está nessa? E ele vai dizer: eu estou há 38 anos. E por que será que o texto vai dizer que há 38 anos eles estavam ali? Porque Jesus assim perguntou: há quantos anos você está aí? Ou há quanto tempo, ou quantos períodos que você sabe que vai haver o mover, você vai em busca do mover e nada acontece. Lembra que eu dei meu testemunho, que quando mais eu precisei, eu ia de culto em culto e parecia que Deus se calava. Lembra do meu testemunho, que eu dei e disse: Deus, estou vivendo o pior período da minha vida. Mas na hora do mover, todo mundo recebe, eu não recebo. Todo mundo é curado, eu não sou. Todo mundo vive e eu não vivo. Mas eu tenho um segredo para você: o milagre está na vida daqueles que perseveram. O segredo não é aquele que decola rápido, não, é aquele que aguenta planar, é aquele que aguenta o tranco, é aquele que não desiste por causa das intempéries. Vai ter turbulência? Vai ter crise? Vai ter tempos que vai ter vontade de não subir para a Betesda? Mas deixa eu lhe dizer, é nessa hora que ele vem para lhe dizer: eu não vou te deixar. Ele chega e diz: eu conheço o teu tempo. E eu sei que o teu tempo não é o meu tempo. E dentro desse tempo você entrou em conflito. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para Deus, para todas as coisas. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. E quem quer passar pelo luto? Ninguém.
Há tempo de plantar. E quem gosta de plantar? Ninguém. Mas também há tempo de se arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Matar aqui não é físico, talvez seja emocionalmente. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar. Aí chora e largado. Abre o teu coração para Deus. Diga: Deus, eu estou aqui. Eu vim te buscar. O que eu estou vivendo é uma injustiça. Estou na casa de misericórdia. Eu estou na tua presença, estou passando por isso. Eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Eu não preciso e não quero viver de aparência. Deus, eu preciso de um milagre. Aleluia. Por mim eu parava agora. Vale a pena chorar na presença dele. O cansaço vale a pena se abrir diante dele. Desacelerei. Vale a pena dizer o que você sente diante dele. E ele vai dizer: estou aqui. Eu parei. Há 38 anos. Parei para respirar. Eu não cheguei ontem. E não desisto. Eu não sou um aventureiro, eu tenho história. Assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em Quer saber, Jesus? Ficou exausto. Eu tenho experiência de vida. Eu sinto medo que e eu tô mal, na beira do tanque, eu não tô bem. Assustado. Eu sou alguém vivido. Eu sou alguém que já viveu muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas quer saber? Dessa vez feriu de verdade, machucou de verdade. Eu tô mal de verdade. Aí parece que vejo ele olhando para ele dizendo: fique em paz. Eu senti aquele arrepio no cangote, que é a presença dele que vem. Sabe aquele arrepio que vem? Oh, coisa boa. Me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez Jesus, eu não tô bem. Aparece pra me fazer eu tô mal. Avançar. Eu tô em crise. Eu tô sofrendo. Eu chego lá. Foi por causa dele. Mas não é porque eu não tenho história. É porque eu tentei que eu tô assim. É porque eu fiz por onde que eu tô assim. É porque tudo que estava diante de mim eu fiz. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Mas eu estou no meu limite. Eu estou mal. Eu estou triste. Eu estou angustiado. Eu não estou bem, Jesus, e quer saber? Eu comecei a maliciar todo mundo que está dentro do templo comigo. E passei a achar que todo mundo é balaio, faz parte do mesmo balaio. Porque ninguém se preocupa comigo, Jesus. Ninguém se preocupa com o que eu estou passando, Jesus. Ninguém se preocupa com o que eu estou vivendo, Senhor. Ninguém se preocupa com os meus conflitos, com as minhas dores. Ninguém se preocupa se eu estou bem, se eu estou mal. Eu cheguei aqui me arrastando. Eu cheguei aqui em cima do leito, bem dizer, da UTI. Precisando de cuidados, precisando de ajuda, precisando de um ombro, precisando de alguém. Mas quer saber? De novo, parece que vai ser só mais um ano.
Eu estou com um profeta aqui para lhe dizer que o ano não acabou. Eu estou aqui com um profeta para lhe dizer: ei, o tempo do mover não te deu, mas o que o tempo do mover não te deu, o meu Deus vai te dar. É tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de Deus trazer esperança ao coração de alguém. É tempo de Deus olhar para alguém e dizer: ei, pera lá, eu conheço a tua história. Antes que você tivesse aqui, ou eu tivesse aqui, eu já te conhecia. Porque certo é que ele estava há 38 anos na beira do tanque, e Jesus com 30, Jesus já sabia o tempo da sua dor, na sua presciência, onisciência. Não tem ninguém que me coloque no tanque. Não tem ninguém que me ajude. Ninguém. E toda vez que eu vou tentar, toda vez que eu vou me esforçar, toda vez que eu vou tentar me arrastar, eu vejo alguém passando eu para trás de novo. Eu não estou conseguindo acompanhar a maioria, Jesus. Eu não estou conseguindo acompanhar todos. Todos. Teve gente, Jesus, que chegou ontem e a vida dele já mudou. Mas a minha, que estou aqui em Betesda há 38 anos, pagando preço, à espera de algo acontecer, porque eu ainda acredito em anjo, eu ainda acredito que o Senhor envia os seus anjos. Foi descoberto de um tempo para cá imagens pintadas de anjo no tanque Betesda, testificando que havia desde o tempo bizantino uma crença que anjos desciam naquele lugar e moviam as águas. Mas eu não estou bem. Por quê? Porque eu tentei. Não foi falta de tentar. Eu tentei, fiz de tudo, mas eu ainda estou me arrastando. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: fique em paz, levanta a tua cabeça, porque o tempo de se arrastar está acabando. Eu vou falar de novo para alguém que acredita. O tempo de se arrastar está acabando. O tempo de se arrastar. Pegue! Oh! Pegue a tua cama! Parece que vejo alguém se levantando. Parece que eu vejo ossos estralando, músculo crescendo, alguém se levantando, olhando para ele, dizendo: o que o mover não fez, eu acabei de resto.
Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Olhe para mim. Aquilo que era motivo de vergonha acaba hoje. Não. Era para ter levantado da cadeira, era para ter feito alguma coisa diferente. Porque o que o mover não fez, Jesus está fazendo nesta noite. Eu estou dizendo para você, ei, você é um portador de milagre. Hoje você vai pegar aquilo que era vergonha e vai dizer, quer saber? Se arrastar, nunca mais. Se arrastar, nunca mais. Se arrastar, nunca mais. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa. Crer. Vai chegar a solução para tudo que aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. A cama era uma esteira. Quem estava deitado está de pé. Vai se abaixar. Vai começar a enrolar a esteira. Era para ter dado glória a Deus de pé. E Ele vai dizer, não pega não, coloca nas costas. Porque quem te viu humilhado vai ter que te ver de posse do milagre andando por aí. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Alguém vai ter que ver o teu milagre na tua mão. Vai chegar a solução para tudo que Como não se bastasse, aconteceu. vem os fariseus Você vai ter de volta. e vão dizer, não é tempo de você receber milagre. perdeu. É Só sábado, não se desespere. não é tempo. Mas aquele que me chamou, Ele mesmo diz, pega a tua cama, coloca nas costas. Porque se dentro das 39 leis do Shabat não se pode carregar nada, você está saindo de posse do teu milagre fora do tempo. Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo, filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Preste bem atenção para eu encerrar. Eu encerro agora. Eu não te trouxe até aqui. O que foi motivo de vergonha, Será que você se esqueceu? É
Eu sou mais alto que você, e os meus caminhos são maiores que os teus. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. O seu tempo e na sua hora, Ele tudo Tua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele. Nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu. Mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que ia te ajudar e depois foi embora. Mas fiel é Deus, Fiel é Deus. não para, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, mas Ele zela por tua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na tua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra porque mais fiel que Ele nunca houve, não. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça o seu. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus. Se coloque de pé. Quem gostou, diga amém.